Olá, tudo bem com você? Eu gostaria de dar continuidade aqui na aula que fala sobre HTML com JSP, só que desta vez aí acrescentando servlet, né? Muitas vezes precisamos aí utilizar essa tecnologia, servlet, inclusive é através do servlet que depois nós vamos avançar para um conceito de MVC, então bem rapidamente aí a gente consegue dar continuidade à aula de HTML com JSP e acrescentando aí o servlet. Estamos aqui com o nosso NetBeans já carregado e com o exemplo da aula anterior aqui. Então, se você não assistiu a aula anterior, por favor, assista, né? HTML com JSP apenas, tá? E agora nós estamos nesta acrescentando o servlet. Ok. A princípio, então, nós tivemos aqui o desenvolvimento desta aula anterior, onde você, clicando aqui em executar, ele vai fazer aqui a execução do que nós já tínhamos pronto, que é um pequeno cadastro de notas com o nome, nota 1, nota 2, e enviando para um JSP, que por sua vez dá o resultado em tela. O nosso objetivo agora não é acrescentar nada aqui, não acrescentar nada em termos do resultado, do que nós vamos fazer, mas simplesmente agregar a tecnologia Servlet para que você consiga ter aí a possibilidade de avançar para o modelo depois MVC. Não que o que nós vamos falar aqui seja esse modelo chamado Model View e Control, né, que é o modelo o MVC, tá bom? Então, vamos aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é duplicar esse projetinho. Vamos deixar esse exemplo do jeito que está e vamos duplicá-lo, né? Ele ainda está tentando executar. Uma primeira vez aqui realmente demora um pouquinho mais, né? Como nós já vimos na aula anterior. Mas tudo bem. Enquanto isso não acontece, está ali, continua tentando. Ok. Agora vai. Pronto. Exibiu aqui, onde eu vou colocar aqui então um teste de alguma coisa, 7, 8, 9, enviar e pronto, né? Então, aqui nós só cadastramos aí então duas notas e ele exibiu a média. Isso está em JSP. Vamos agora então passar para a outra questão que é o servlet e vamos começar aqui duplicando o código. Eu vou colocar aqui servlet na frente, tá? Então, o que nós estaremos fazendo agora? Nós estaremos aqui com este novo projeto. Vou até colocá-lo aqui, né, como projeto principal desta vez. É o mesmo projeto da pastinha anterior, só que agora nós vamos começar a mexer um pouquinho aqui. Ok, uma das primeiras coisas que nós vamos fazer aqui é justamente o seguinte. O cadastro vai passar agora a chamar um servlet. Ok, esse servlet ele vai depender de uma classe, né? E já levando para programação orientada a objeto, Java. Uma classe aluno, pode ser. Então eu vou criar aqui dentro do meu projeto, né? Eu vou criar aqui, por exemplo, alguns pacotes, né? Então, por exemplo, eu posso criar aqui, dentro do meu projeto, em qualquer lugar, eu posso dizer aqui que eu quero criar pacote. Então, novo pacote Java. Eu vou criar um model e vou criar um outro pacote chamado novo pacote controller, né? Controller, ok. Então pronto, já tenho dois pacotes. Dentro do modo que é modelagem, eu vou criar uma classe chamada aluno, né? Ok, finalizar. Pronto, tenho aqui a minha classe chamada aluno, que não tem nenhum atributo, não tem nada ainda. Então, eu vou criar os atributos. Eu vou precisar aqui, por exemplo, de um string para nome. Eu vou precisar de um float para nota 1. Eu vou precisar de um float para float nota 2. E um float para média. Vamos lá. Alt Shift F, né, que formata tudo.
E agora vamos construir os métodos getters e setters. Se você tem dificuldades nesse sentido, precisa consultar alguma coisa sobre o básico de orientação a objeto em Java. Ok? Métodos getters e setters. Vamos lá, vamos inserir código. E neste inserir código eu digo getters e setters. Além aqui de escolher todos os campos, né, eu cliquei aqui com o botão direito nesse espaço dentro da classe, selecionei todos e agora eu vou dizer ainda que eu quero encapsular os campos, que é para ele colocar tudo no modo private. E vou mandar gerar. Esse gerar vai me gerar aqui todo o código de getters e setters necessários para esta classe. E colocou ainda aqui na frente dos tipos dos campos, aqui das propriedades da minha classe, o atributo aqui private para gerar um encapsulamento. E é por isso que nós precisamos dos getters e setters para acesso aos dados dessa classe quando formos utilizá-la. Ok. Deixa eu fechar aqui os formulários da aula anterior, né? E vamos lá construir o nosso controller. Então agora o meu cadastro ele não vai chamar mais diretamente o JSP. O meu cadastro ele vai chamar um servlet. O servlet vai fazer o que tem que fazer e devolver o controller para o cadastro, né? Que aqui está Castro, né? Digitamos errado aqui na aula anterior, hein, meu povo? Vamos arrumar isso. Então não é Castro, é cadastro, né? Ok, arrumando. Bom, construir o servlet agora, que é meu lado controller, aqui, novo, servlet, e dou um nome para ele. Então, por exemplo, que seja o nome desse servlet de controle. Vai. Pronto, controller. Ok, né? Aqui eu vou marcar essa caixinha para que ele coloque as referências desse servlet em web XML. Isso é necessário, geralmente, para quê? Porque construindo aqui o web XML, ele faz um mapeamento agora do meu controle e ele vai dizer em que pacote que ele está, esse controle no lado server da coisa, né? E vai aí no lado web também saber qual o nome da classe. Então, ou seja, ele faz um mapeamento aqui, na verdade, tá bom? Isso é tudo automático, ok? Agora o meu controller foi criado aqui, ó, dentro da pasta controller, eu tenho um código controle. Esse código ele já é um pouquinho mais extenso. Eu vou tentar apagar aqui alguns comentários para ver se a gente reduz a ideia aqui para ficar um pouco mais simples, né? Eu tenho aqui o package, meus imports, o nome da classe que já herda HTTP Servlet, que constrói automaticamente pelo NetBeans aqui um trecho de código, retornando inclusive um HTML que nós não vamos utilizar, né? Além disso, tá? O meu servlet aqui, além disso, ele cria aqui, tá? Mais algumas coisas. Vamos também tirar mais alguns comentários, ok? Eu estou limpando um pouquinho aqui o código-fonte, porque nesse momento o comentário não está ajudando, né? Veja que nós temos aqui um do get e um do post. Isso é primordial para entendermos o seguinte. Bom, esse método, como eu já sei, tá, pessoal, que nós não vamos utilizar, eu vou até removê-lo daqui. O método get e o método post, na verdade, eu vou utilizar um dos dois, porque quando eu tenho aqui um cadastro, cadê você? Cadastro. O meu cadastro aqui eu estou utilizando o método post, né? Então, quando eu utilizo o método post aqui e eu, ao invés de mandar para um JSP, eu mando agora para o meu controle, que é o meu servlet, tá? Então, agora, nesse momento, eu estarei aqui mandando para o servlet e é o servlet que vai tomar conta aqui do negócio. Só que, se eu usei o método post lá, ele vai executar este método do servlet. Se eu usei o método get, ele vai usar este. Então, eu posso até eliminar um dos dois. Se eu vou usar o do post, eu posso eliminar outro. Mas deixando aqui também não vai atrapalhar em nada, tá bom? O ideal desse tipo desses dois métodos é porque quando você chama pelo cadastro, aqui no caso você não estaria se preocupando se está usando post ou get, né, que o controle aceitaria. E qualquer um dos dois, no caso, veja, recuperando aqui, né, qualquer um dos dois vai levar para o proxy request, tá? Que é o método aqui que o próprio NetBeans já criou
para fazer toda a execução aqui no lado servidor. Bom, neste caso, mais uma vez, eu vou tirar aqui o do get, né? Não precisaria, pode deixar ali, mas eu vou tirar porque nós temos certeza que nós estamos utilizando aqui o método post. Mais uma vez, então, lembrando, o método post, tá? No momento em que eu colocar aqui enviar, ele vai para o meu servlet controle, né, que está dentro da pasta controller. Aqui dentro ele vai entrar pelo do post, que é o start aqui né, de onde quem veio do formulário, e o do post vai executar o proxy request. Então, a inteligência do meu servlet estará aqui. Qual é a função do servlet nesse momento? Receber os dados que vieram do formulário, fazer o tratamento desses dados, no caso, cálculo de média e tudo mais, tudo que for necessário, aquilo que o RESP faria, agora é o servlet que vai fazer. O servlet vai fazer tudo isso e vai retornar para o JSP fazer simplesmente a exibição. Então, o JSP deixou agora de ser responsável pela regra de negócio. Quem faz a regra de negócio agora, quem faz todas as consistências, é o servlet, ok? Se tivesse que, inclusive, enviar informações para o banco de dados, criaríamos aí uma outra classe ou mais para a manipulação dos dados e chamaríamos essa classe daqui do servlet, tá? Importante é que o servlet recebe os dados que vêm do lado client, faz o que tem que fazer, manda para o banco de dados e depois devolve para o lado client novamente, tá bom? Então, vamos aqui agora começar a brincadeira dizendo o seguinte: como eu criei lá uma classe chamada aluno, né? Então eu vou colocar aqui, olha, eu vou instanciar o aluno A igual a new aluno, né? Pronto, vou colocar aqui, abre e fecha aspas. Ó, quando eu dei o Ctrl+ espaço, ele já me mostrou de onde vem, da model, né? Ok. Então vamos lá, ponto e vírgula. Até aí, tudo bem, mas ele continua aqui reclamando, né? Porque ele não está entendendo. Tá bom, então nós vamos fazer o que aqui? Adicionar a importação, porque está em outro pacote, né? Então, ó, o controle está no pacote controller e o aluno está no pacote model. Então, eu precisei aqui no meu controller fazer o que? A importação. Vou salvar aqui para parar com esse errinho. Vamos lá, pronto. Só após salvar aqui, que às vezes ele elimina o erro, né? Vou tirar esse comentário aqui também, porque nós já estamos colocando o código. Então, assim, a minha variável A agora é um objeto do tipo aluno. Muito bem. O que eu vou fazer com esse A? Eu vou colocar todas as informações dele, aquelas que vieram lá do formulário. O que é que eu digitei lá no formulário? Você ainda se lembra? Lá eu digitei o nome do aluno, nota 1 e nota 2, e dei um submit. A mesma coisa que eu fiz lá né? Aqui, ó. Mesma coisa que foi feita aqui no JSP, eu posso fazer, vou dar um Ctrl C aqui, eu posso fazer aqui, né? Só que agora eu não vou ter mais uma variável N1, uma variável N2, uma variável M, né? Ok, o que é que eu vou ter aqui então? Eu terei esse recebimento normal, da mesma forma que eu recebi, né, da outra no JSP. Só que agora eu vou fazer o seguinte, opa, cadê meu código que estava aqui? Eu vou dizer assim, ó, set nome, né, e no caso nota 1, eu estou falando de nota 1, depois eu volto para o nome, é isso que ele vai fazer, ele vai receber, né, vamos minimizar aqui, opa, uma porta vírgula a mais. Pronto, o que eu fiz aqui? Eu estou dando um set, nota 1. Eu estou jogando aqui para dentro do meu objeto o que ele recebeu do formulário, já fazendo a conversão e tudo. Nós vimos isso na aula anterior, né? Se tiver com dúvida, volta lá. A7, nota 2, né? Está aqui a minha nota 2. Vai receber agora o que? Tudo isso daqui, né? Então, aí está o nosso nota 2. Aqui ele está dando um errinho porque faltou aqui um parênteses, né? Que é esse parênteses mais externo aqui do nota 2. Aqui nós temos esse segundo parênteses e aqui por fim o terceiro. Ok, o que mais está faltando ainda? Está faltando colocar aqui em cima o A.set nome, né?
que vai receber aqui o nosso request, algo parecido com isso daqui, ok? Que vai ser aqui o nosso nome. Muito bem, o que mais está faltando? Está faltando aqui colocar o A.set_média e atribuir a média, né? Aqui, set_média, vamos atribuir a média. Pronto. Então agora eu tenho, mas aqui não é N1 e nem N2. Aqui eu tenho o A.get, eu quero obter o nota 1. Opa, falhou aqui. Get nota 1 e o get, né, A.get nota 2. Então veja que eu já tenho essa informação da nota 1 e nota 2 que eu recebi do formulário, mas coloquei no objeto. Então, eu recebi isso aqui do formulário, nota 1, recebi a nota 2, tanto uma quanto a outra eu fiz um persifloat da classe float e atribuí no meu objeto. Agora eu vou atribuir no objeto a média, que é a soma da nota 1 mais a nota 2, que já está no objeto, dividido por 2. Ok, isso aí foi toda a operação aqui de cálculo. Aqui está a regra do negócio, né? Pois bem, agora o que é que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que criar um atributo dentro da minha aplicação. Eu vou criar um atributo e vou devolver o controle lá para o JSP. Pois bem, vamos lá. Aqui eu vou ter que colocar, então, no caso, um request, né? request.setAttribute. Ok, vamos lá. Dei o Ctrl barra de espaço, ele já mostrou para mim que eu tenho dois parâmetros para ser inserido aí. Um deles vai ser qual nome que eu quero receber esse atributo lá do outro lado. Então, vai ser o meu aluno. Pronto, vou chamar de aluno também. E aqui ele já me colocou a variável A, ou seja, o objeto A de aluno, que foi determinado aqui em cima. Agora, eu preciso preparar aqui, através de uma classe específica para manipulação desses controles, né? O request dispatcher, que é desta forma. Então, eu venho aqui e coloco, olha, request instancio, né? Request dispatcher, né? Request dispatcher disp igual a, vamos lá, né? Request, vamos ver aqui. Opa, cadê meu cursor que estava aqui? Request.get request dispatcher, né? E aqui eu coloco o nome do caminho, o nome do que eu quero executar na volta. Então, quando ele sair desse servlet, eu quero que ele vá para o cadastro resp.jsp, né? Vamos aqui para o final, colocar o nosso ponto e vírgula, né? E vamos ver que aqui ainda ele está dando um erro. Por que ele está dando esse erro? Aí nós clicamos aqui. Uma das coisas aqui pode ser o quê? Pode ser a digitação errada do nome da classe. Então, eu tenho que verificar se ela está certinha. Não estava, né? Então, ok. Request dispatcher. Ok, agora sim. Só que agora nos falta a importação, né? No exemplo anteriormente eu tinha clicado aqui e não havia aparecido essa opção de importação porque o nome da classe estava errado. Agora, como o nome está certo, podemos aqui colocar a importação. Importação é esse importzinho que ele colocou aqui em cima, né? Tá ok. Ó, tem o nosso aluno também aqui. Seguindo aqui então, tá? O que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos dizer aqui, disp, que é o nome do meu objeto, ponto for, né? E aí vamos mandar para request, já estava aqui, então não precisa mexer, né? Muito bem, request response. É isso que eu tenho que fazer aqui. Com essas duas linhas, eu consigo devolver o controle para o lado view, para o lado client, né? Sem perder a informação que eu acabei de setar aqui. Tá bom? Então, recapitulando, quando eu venho lá do formulário, ele entra no do post manda para o do request
eu estou instanciando a classe aluno, recebendo os dados do formulário, fazendo o cálculo necessário, todo o processamento, tá bom? Armazenando isso em um atributo, porque lá no cadastro.resp, né, cadastro resp JSP, eu quero utilizar esse aluno. Vamos lá agora para os finalmente. Aqui agora, veja que esse é o meu código do jeito que ele estava antes. Nós não vamos ter mais isso aqui, porque esse controle, essa parte aqui foi transferida para o meu servlet, né? Então, agora eu tenho um HTML que manda para o servlet, que depois devolve para o JSP. Então, aqui eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu vou instanciar também a variável, o objeto aluno, né, no meu JSP, vou dizer que ele é igual ao aluno, e com isso, né, eu crio aqui então uma instância de aluno. Só que aí vamos precisar de adicionar a importação, tá? Aqui no JSP, esta é a forma com que ele coloca, meu @pageimport, nome da pasta aqui do pacote, nome da classe. Bom, agora eu quero receber os dados que vêm do servlet, né? Então eu vou dizer que o meu A é igual a request, né, ponto, get parâmetro, get attribute, né, agora foi um atributo, e qual foi o nome que eu dei lá? Aluno, né? Lá eu coloquei um set attribute e coloquei aluno, agora estou dando um get, pegar, né, lá eu defini, aqui eu estou capturando informação no JSP. Estou colocando aqui na variável A, mais ou menos, porque ele está reclamando, né? Ele está dizendo aqui que esses dados eles são incompatíveis. Ele não está entendendo, né, esse aluno aqui, esse A está incompatível. Então aqui nós vamos fazer um castzinho, nós vamos simplesmente compatibilizar a coisa colocando aqui aluno, né, entre parênteses, para que ele faça o cast, né, para que ele faça a conversão, para que ele entenda que o atributo que ele está recebendo aqui é do tipo aluno. Olha, não importa como venha, converta para aluno, que é o tipo desta variável A. Muito bem? Agora, indo para os finalmente, definitivamente, agora não é mais M, eu não tenho mais nome, uma variável N, agora eu tenho um objeto, objeto A. E esse objeto A, eu posso dar um get nome nele, né? Eu posso dar no objeto A um get nota 1, né? Ok? Eu posso colocar também aqui no objeto A get nota 2 e posso colocar aqui um a.get, né, médio, né? Então, com isso, eu reestruturei o meu modelo, o meu exemplo, passando a utilizar agora o servlet, né? Então, ok, tudo certo aqui, aparentemente, né? Vamos até mudar um pouquinho aqui, nós temos o nosso index não exibia nada, vamos colocar aqui um H1, só para a gente colocar aqui que esse é um modelo com um exemplo, né? Exemplo com servlet, né? Exemplo com servlet, não é A1, né? Não é A1, é H1. É difícil esse H aqui, não é fácil não. Pronto. Temos aqui agora um H1 que é esse exemplo. Tá bom? O meu resposta aqui também do cadastro, eu vou colocar aqui servlet, pronto, só para mudar um pouquinho, cadastro, também vou colocar aqui servlet, tá bom. E vamos à execução do nosso exemplo, executar, e vamos ver aí o que acontece, se vai dar tudo certo, se nós teremos aí algum probleminha, né? Neste momento, o exemplo está sendo compilado e implantado, então existe todo um processo que o NetBeans vai controlando. Aqui está o nosso exemplo com servlet. Este aqui era o exemplo anterior, que era o exemplo sem o servlet, né?
Agora nós temos um exemplo com servlet. E vamos colocar aqui agora o Santos, né? O Santos tirou 10, o Santos tirou 8. Vamos ver qual é a nota do Santos, se é que está tudo certo. E aqui, opa, muito bem. Então, nosso resultado, 10, 8, média 9. Pronto, nosso exemplo está fechado, realizado. E você deve estar se perguntando, né? Por que eu fiz... Eu tinha feito já de uma forma tão simples, utilizando apenas um HTML e um JSP. Agora vem o Antônio e me coloca um tal de um servlet no meio, uma outra classe, aluno. Para que tudo isso se os dois atingem o mesmo objetivo? A resposta a essa pergunta é justamente o seguinte. Aqui nós estamos tentando entender o conceito da tecnologia. Tá? Até porque o exemplo nota 1, nota 2 média é muito ridículo, né? Mas nós estamos tentando entender o que? O conceito da tecnologia. Como que a tecnologia funciona. E ela funciona assim. Com o servlet, agregando agora o servlet, veja que eu já estou utilizando recursos de uma linguagem orientada a objeto. Eu criei uma classe aluno. Né? Essa classe aluno, ela recebeu informações, armazenou, esse objeto que foi criado, instanciado, ele serve para trafegar as informações entre, né, uma classe e outra, entre uma camada e outra. Você vai ouvir esse tipo de conceito em linguagem de orientação a objeto e tudo mais. Então, na verdade, essa aula é apenas um pequeno tiragosto do que pode vir a ser, né, no futuro. Indico você a pesquisar agora o próximo passo, modelo MVC, tá bom? Ou seja, a criação de aplicações em camada. E esse exemplo ele vem para te agregar nesse sentido, por quê? Para você fazer uma programação orientada a objeto em camadas web adequadamente, você vai precisar do servlet, que vai fazer justamente todo o controle da sua aplicação. Ele vai receber os dados, como nós estamos fazendo aí, né? Recebendo os dados de um HTML, por exemplo, de um formulário. Esses dados serão processados no servlet. A regra de negócio em si, cálculos, decisões, todas serão tomadas no servlet. Caso haja necessidade de fazer uma gravação, uma consulta, uma exclusão no banco de dados, uma inclusão, uma alteração, qualquer coisa nesse sentido, é o servlet que vai trabalhar essa parte, vai chamar uma outra classe, vai fazer o que tem que fazer e, por fim, ele vai devolver o controle novamente para o lado client, para o lado que se chama de view, numa programação em modelo MVC, né, que seria o modo view e o controller. Tá bom? Então era isso que a gente tinha para falar por enquanto. E bons estudos aí, ok? Vamos adiante, até uma próxima.